بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: وهل علي غيرهن؟ قال: لا إلا أن تطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد ولا هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. متفق عليه. Estimados irmãos, o jejum do Ramadã é uma obrigação, é um pilar do Islã. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz no hadith que eu mencionei há pouco, da autoria de Ibn Umar, quando foi perguntado ou por outra, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que o Islã tem 5 pilares e mencionou os 5 pilares. Dentre esses pilares é o jejum do Ramadã. Para além do jejum do Ramadã, temos o zakat, temos o salah, temos o kalima tawhid e a peregrinação à casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Uma vez estamos a cumprir um dos pilares, neste exato momento, que é o mês de Ramadã, o cumprimento do jejum de Ramadã, eu hoje gostaria de abordar um outro pilar que muitos cumprem este pilar no mês de Ramadã, que é o zakat, o pagamento do zakat. Não teríamos tempo, obviamente, para entrar em todos os pormenores, mas podemos trazer aspectos gerais, básicos, que todos nós temos que entender e saber se há uma obrigação sobre mim ou não. É verdade que muitos até confundem que o zakat tem de ser pago no mês de Ramadã, que é um grande erro. O zakat não deve ser pago no Ramadã. Não é o momento de pagamento do zakat no mês de Ramadã. O zakat torna-se obrigatório quando se torna obrigatório, independentemente da época do ano, que iremos já abordar. Mas antes, esta prática é fundamentada com o versículo do Corão, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. Onde Allah claramente diz aqui a obrigação do pagamento do zakat, e Allah diz: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ. O zakat tem um propósito, que é purificar os bens que nós temos e fazer crescer o patrimônio. Fazer crescer o patrimônio. Você tira, aparentemente está diminuindo pela percentagem que você tira do patrimônio, mas este zakat vai fazer o patrimônio crescer. Este é um dos propósitos do zakat. Literalmente, no seu significado linguístico, a zakat significa anumu. Anumu significa fazer algo crescer. E zakat faz isso. Faz crescer. Ma naqasa malu mri'in min sadaqa. Zakat é uma caridade. E o profeta está a dizer, isso não diminui dos bens. Nos 2 sentidos. Quais 2 sentidos? No sentido físico, você está a tirar, aparentemente está a diminuir. Você tem 100, tirou 2,5, ficou com 97,5, aparentemente diminui. mas não diminuiu.
Aqui o profeta está a dizer, não diminui com o sadaqa. No outro sentido, no akhirah, os teus bens, você pagando o zakat, não está a diminuir porque a tua conta do akhirah está a aumentar. Nos dois sentidos, o zakat não diminui. O hadith vem um indivíduo uma vez do Najd, que veio ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam, uma pessoa completamente despenteada, cabelo desarrumado. Nós ouvíamos a dureza da sua voz, mas não percebíamos o que ele estava a falar. Até que se aproximou do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e nós já percebemos que ele estava a perguntar acerca do Islã ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, o Islã são 5 salats, durante o dia e a noite só tem que fazer 5 salats. E ele perguntou, tenho mais alguma coisa para fazer além desses 5 salats? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, não, a não ser que faças como facultativo. Obrigatório são 5 salats, a não ser que tu faças como facultativo. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, jejum do Ramadã. Ele perguntou, tem alguma coisa além disso? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, não, a não ser que tu faças, né, o jejum como facultativo. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, o narrador diz, وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةِ. O profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou para ele o zakat e ele perguntou, هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا? Para além desse zakat, tem mais alguma coisa que eu tenho que pagar? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, não, a não ser que faças como facultativo. فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ. O indivíduo virou-se, indo embora, a dizer, وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ. Por Allah, eu não vou aumentar nada quanto a isso. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ, nem irei diminuir algo. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam ouviu isso, ele a dizer. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, aflaha in sadaq. Ele tornou-se bem sucedido se ele for veraz no que disse. Se ele falou a verdade, que não vai aumentar, nem vai diminuir, ele tornou-se bem sucedido ou vai se tornar bem sucedido. Aqui o termo. Agora vamos fazer referência outra vez ao que nós falamos no passado. Aflaha, ele tornou-se bem sucedido. Se ele não fez ainda a ação. Zahaba dhama'u, a sede se foi. Lembram-se disso? A sede se foi. As veias ficaram umedecidas. Mas disso, ainda não bebeu água. Ainda não. Então, olha esse hadith outra vez. Aflaha in sadaq. Ele tornou-se bem sucedido se for veraz. Mais uma vez, a palavra no passado está a enfatizar de todas as formas. Esta é a especificidade da língua árabe. Então, que bom que vocês logo conseguiram encaixar. Também é uma coisa que falamos há pouco tempo. Está fresco, né? Se eu falasse isso depois de 2 semanas, tinha que contar a história de novo. Mas façam esse casamento constantemente. Prestem atenção nos diz o profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso vai ajudar a perceber vários aspectos. Aqui eu poderia começar deste hadith antes de ir para o próprio zakat, porque o hadith está aqui a dizer, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz 5 salat, jejum. Aqui pode dizer, e os sunnats? Onde estão os sunnats que nós temos que fazer? Quantos rakats de salat al-isha? Chocar. 17. Hadith não falou 17, aliás, Hadith não falou sunnat aqui. O profeta não falou sunnat porque ele é da aldeia. Quem vive na aldeia não tem que fazer sunnat. Chocat nos acorda quando ele fala. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam não falou, pode ser a justificação aqui de Chocat, mas aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam está a falar questões obrigatórias.
obrigatórias. Não há, para além de 5 salates, obrigatório. Obrigatório são 5 salates. O outro pode ser o wajib, na classificação de Imam Abu Hanifa, porque é o único que está na classificação do wajib. Todos os outros, o wajib e fard é igual. Imam Abu Hanifa tem uma classificação entre o fard e o sunnah. Tem um que chama-se wajib. Ele diz, é próximo do fard. Seja wajib, seja sunnat mu'akkada, seja mandub ou mustahab, seja nafil, tudo isto enquadra-se no facultativo. E Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدٌ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Ninguém adorou Allah subhanahu wa ta'ala da melhor forma, senão com aquilo que Allah fez obrigatório. A melhor forma. Adorar Allah daquilo que fez obrigatório. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. E o meu servo vai se aproximando a mim através de atos facultativos até que ele se torna querido diante de mim. Ele torna-se querido por causa desses sunnahs que nós fazemos. Então, jejum, Ramadã é obrigatório, que é fard. Outros jejuns são como sunnah. Jejum de Shawwal, jejum de Ayyamul Bid, 13, 14 e 15 de cada mês islâmico, jejum de segundas e quintas, jejum de Arafah, jejum de Muharram. Qual outro restou? Jejum de Nadr. Sim, alguma coisa acontecer ou vai fazer. Todos os outros enquadram-se aqui na categoria de sunnah. Portanto, este é no que diz respeito à parte do hadith quanto ao jejum. E o salat é igualzinho. O profeta sallallahu alaihi wasallam fazia tantos facultativos, e os ahadiths mencionam aquele que fizer os sunnat mu'akkada, não é? Os 12 rakats sunnat mu'akkada, diariamente uma casa é construída para ele no paraíso. Quais são esses sunnat mu'akkada? 2 rakats antes do salat fajr, 4 rakats antes do salat zuhr, 2 rakats depois do salat zuhr, 2 rakats depois do salat maghrib, e depois do salat isha quantos? 2. Como ficou 17? É muakkada. Então, como chegou? 4 fard, 2 muakkada, 6. E para 17, está faltando 11 rakats. Como vamos fazer? Onde está? Inventou? Existem os ahadiths que falam de sunnah antes de salat, baina kulli adhanayn de salat, mas não se restringe a este número. 4 sunnah, 4 fard, 2 sunnat, 3 witr, 2 sunnat nafil, né? Não limita-se aí. Então você, quando completar esses 2, a 3 witr, 2 nafil, se você quiser fazer mais, já não pode ter o número 17? Não é? Então, fard é 4, sunnat muakkada é 2. Quanto você quer fazer? Mais 300 rakats? Faz. 17 só é pouco, nós não queremos fazer 17, queremos fazer mais. Podemos fazer mais que 17? Pode? Sei, nós não sabemos tudo. Depois de Isha, ou começa a Isha até terminar, eu posso fazer mais que 17 rakats? Sunnah, né? Não é tahajjud, esses sunnahs todos. Posso? Pode? Então você diz 17. Pode fazer quando? Então 17 não é o limite. Sunnat e facultativo não tem limite. Por isso dizer, quanto você quiser fazer. Queria só enfatizar este aspecto. Voltamos aqui à questão do zakat propriamente dito. O profeta sallallahu alaihi wasallam, dentre as coisas que ordenou, é o zakat. O zakat é obrigatório
para todo mukallaf. Primeiro, mukallaf. Imam Shafi sai aqui do taklif quando se trata do zakat e diz que o menor que tiver riqueza, tiver bens e estes bens alcançarem o nisab e alcançar o hawlanul hawl, que é, ele tem esta riqueza na sua posse num período de 1 ano. Então, mesmo sendo menor, o seu tutor terá que pagar o zakat daqueles bens. Esta é a posição de Imam Shafi. Enquanto que outros ainda, como Imam Abu Hanifa, que nós temos aqui mencionado bastante, rahimahumullah, diz que não é obrigatório sobre os bens do menor. Portanto, a pessoa tem o nisab, que o nisab oscila de acordo com o valor do ouro ou da prata. Nós temos aqui que é um valor calculado que é mais fácil nós entendermos. Hoje o nisab está por volta de 44 mil meticais. Quem tiver o nisab na sua posse durante 1 ano, este é obrigado a pagar o zakat. O que isso significa? E, por outra, podemos dizer, temos um ponto de partida, que é o calendário islâmico e não o calendário gregoriano. Se 1 de Muharram tiver um nisab, que é fácil de percepção, 1 de Muharram tem um nisab, passou o ano, chegou no dia 30 ou 29 de Dhul Hijjah, completou 1 ano. Portanto, neste 1 de Muharram, outra vez, você tem um nisab, então você tem que pagar o zakat. 2,5% do que você tem, dar ao masarif o zakat, que Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Coran, as categorias, né, elegíveis para a recepção do zakat. É irrelevante o que você adquiriu e perdeu no meio. Se no primeiro dia tem o nisab, no último dia você tem um nisab, então o zakat torna-se obrigatório. Não é necessário que cada parte de bem que você tem esteja em sua posse num período de 1 ano. Por isso muita gente pergunta: chefe, o valor que eu recebi 3 dias antes de eu pagar o zakat, inclui-se o zakat? Inclui-se sim. Se você tinha nisab, chegou o dia de pagar o zakat, não olha quando você ganhou, quando perdeu e quanto ganhou, quanto perdeu. Só olha o valor total que você tiver. Se estiver acima do nisab, você tem de pagar o zakat. Esta é a posição de Imam Abu Hanifa. Imam Shafi diz que a data do nisab ou o lugar do nisab oscila. O que isso significa? Oscila. Você tem nisab dia 1 de Muharram. Você está agora a fazer a conta para quando o zakat torna-se obrigatório. Mas acontece que no dia 10 ou no dia 1 de Shawwal, você perdeu o nisab. Você não tem mais nisab. Então, você perde a data inicial. Essa é a posição de Imam Shafi. No dia que você tiver outra vez o nisab, a tua nova data, de onde você começa a contar para pagar o zakat, é ativada. Esta é a posição de Imam Shafi. Portanto, você tem que estar muito atento para ver quando é que você torna-se sahib nisab, ou quando que é a tua data para contar para o ano para você pagar o zakat. Imam Abu Hanifa diz isso, que é irrelevante, até acaba se tornando mais benéfico para o necessitado. E um dos propósitos do zakat, um dos princípios, é agir de forma ou pelo caminho que seja mais benéfico ao necessitado. Mais benéfico ao necessitado. Portanto, o que você ganhou aqui no meio, perdeu, desde que chega a data, você tem um nisab, você tem que pagar 2,5% do que você tem, pagar o zakat. Obviamente, você vai debitar as suas dívidas, debita as dívidas, e daquilo que remanescer, você tem que pagar o zakat. Um dos aspectos que é trazido aqui, há pessoas que têm um fluxo de valor muito elevado,
não é? Tem um fluxo de valor muito elevado e tem dívidas, tem uma dívida muito grande. Se ele for a pagar a dívida toda, ele obviamente pode ficar pobre, não tem zakat para pagar, mas ele paga a dívida em letras. Então, aqui temos posição do ulama quanto ao benefício do necessitado. Você debita do que você tem a letra que você tem a pagar, porque durante o ano ou naquele mês que você tem que pagar o zakat, a tua dívida não é total, a tua dívida é aquela letra. Por exemplo, no mês de Ramadã, você tem que pagar o zakat, mas você tem dívida, a tua letra no mês de Ramadã é, por exemplo, 20 mil que você tem que pagar, apesar da dívida ser 100 mil. Mas naquele momento que você está a pagar o zakat, a tua dívida é de 10 mil ou 20 mil, o que for. Então, é o que você vai debitar para o pagamento do zakat. Existe esta opinião que tem o propósito de trazer mais benefício para o necessitado. Mas, se tratando de uma dívida corrente, que não temos esta categoria, estas letras, se trata de uma dívida sim, se ele tem de pagar a dívida, portanto, exclui a dívida. Se excluindo a dívida, ele fica sem nisab, zakat não torna-se obrigatório para ele, mas se ele não tiver este aspecto sobre ele, portanto, ele terá que pagar zakat, ou é recomendável que seja no sentido em que o pagamento de zakat torna-se mais benéfico para o necessitado. Portanto, esta é a regra básica. Depois nós iremos, inshallah, na próxima oportunidade, falar de elegíveis e outros aspectos relacionados a esta questão do pagamento de zakat. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك